I just can't express it enough that we just got to get them home. That's just where they belong, with their mama and daddy. I want to say to my babies that your mama loves you so much. Você já parou para pensar no que você seria capaz de fazer para ficar com a pessoa que você ama? Susan Smith foi capaz de tirar a vida dos seus próprios filhos para satisfazer suas vontades mais obscuras. E o caso de hoje do nosso canal Serial Crimes chocou o mundo em 1994. Pois não se tratava de um crime qualquer, se tratava de um crime contra a vida dos próprios filhos. Mas o que faria uma mãe atentar contra a vida de seus próprios filhos? Que razão, que motivo essa mulher teria? Mas antes de começar a relatar esse caso, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva nesse canal e nos ajude a crescer. Deixe seu like e seu comentário também. Susan, eu poderia me apaixonar de verdade por você. Reconheço que tem qualidades encantadoras e acho que você é uma pessoa fantástica. Mas, como já disse antes, algumas coisas em você não são apropriadas para mim. E sim, refiro-me aos seus filhos. Tony. Susan se apaixonou por Tony, o remetente desta carta, e após lê-la, dentre várias outras, resolveu fazer o pior. Susan Legge nasceu em setembro de 1971 nos Estados Unidos, filha de Linda e Harry. O casamento dos pais de Susan era cheio de agressões, brigas, tumultos, o que resultou no divórcio deles. A vida de Susan era recheada de muita turbulência, porque ela presenciava muitas agressões entre seus pais. Só que aos 7 anos, após o divórcio deles, o pai de Susan comete suicídio. Após algumas semanas de divórcio, a mãe de Susan assumiu um novo relacionamento com um homem mais conhecido como Bev Russell, que era um empresário local de muito sucesso. Linda, a mãe da Susan, então decide se mudar com os filhos para a casa de Bev, mas lá Susan começa a mostrar um comportamento muito isolado. Ela começa a ficar muito triste, principalmente por conta do pai ter tirado a própria vida. Então ela passou aquela infância muito isolada, a mãe não conseguia suprir suas necessidades emocionais, porém em sua adolescência ela se tornou uma adolescente muito bonita e até mesmo extrovertida. Na escola ela tinha grupos, era líder desses grupos, mas algo estava acontecendo em sua casa. Aos 16 anos de idade, seu padrasto Bev começou a abusar de Susan. Susan, por sua vez, contou tudo para a mãe e para o serviço social. Bev chegou até a ficar um tempo afastado da família, mas depois de algumas sessões de aconselhamento, ele retorna para o lar. E quando Bev volta para o lar, na verdade, Susan é brutalmente castigada por expor esse fato. A família era muito conhecida.
Bev era um empresário conhecido e o fato de Susan expor os abusos fez com que a imagem não ficasse muito boa. Com isso, eles a castigaram cruelmente. Mas para você que pensa que os abusos pararam após essa exposição, estão enganados. Na verdade, os abusos continuaram e com maior frequência, até o ponto dela pensar em prestar queixa, porém não prestou porque ele era muito influente e na verdade isso poderia até virar contra ela. No verão de 1988, Susan arranjou um emprego temporário como caixa numa mercearia local. Nessa época, Susan mantinha relação com pelo menos 3 homens. Um homem mais velho, que era casado, também funcionário da loja, um colega de trabalho e Bev, seu padrasto. Ainda mantendo o relacionamento com esses 3 homens, Susan acaba engravidando e aí resolve tirar a criança. Sendo que teve uma consequência mediante tudo isso. Um de seus namorados, que era o homem casado, ele resolveu terminar de vez o seu relacionamento com Susan. Susan perdeu o controle e tentou tirar a própria vida. Seria a segunda vez que ela havia tentado contra a sua própria vida. A primeira vez foi aos 13 anos de idade. Depois de um tempo, Susan começou a se relacionar com David Smith, que também trabalhava no mesmo local que ela. Nessa época, David era noivo de outra mulher e rompeu o relacionamento para ficar com Susan. Ela engravidou e os dois decidiram, por sua vez, se casarem. Após o casamento, David e Susan resolveram se mudar para a casa da bisavó de David, pois os dois não tinham condições de arcar com as despesas de uma casa. Eis que nasce o primeiro bebê de ambos, Michael Daniel Smith. Michael nasceu no dia 10 de outubro de 1991. Era uma criança feliz e os pais, Susan e David, tratavam a criança muito bem. Apesar de tudo ser muito novo, o casamento, a chegada do bebê, de parecerem uma família feliz, algo não estava certo naquele relacionamento, porque Susan se mostrava muito materialista e sempre procurava a mãe para pedir dinheiro emprestado. David começou a se incomodar. O maior problema é que Linda, quando emprestava o dinheiro, e sempre emprestava, ela queria, de certa forma, mandar na vida do casal, principalmente no que dizia a criação de seu neto Michael. Diante de toda essa situação, onde a mãe de Susan tenta controlar toda a vida do casal, a criação do filho, David e Susan decidem se separar. Mas não foi bem uma separação definitiva. Eles continuaram indo e vindo, tentando resgatar o relacionamento, mas as coisas só pioraram porque Susan começou um novo relacionamento com um colega de trabalho. Em novembro de 1992, o casal reata de vez, pois Susan está grávida, mas David não questiona a nenhum momento a paternidade da criança. Após reatarem, o casal pensou que a solução para aquele momento seria comprar sua casa própria. Aí sim, aí tudo seria diferente. Só que o casal teve que pedir novamente um empréstimo à mãe de Susan, Linda, para comprar este imóvel. E o que era para ser uma alegria para o casal, uma casa própria, uma segunda gravidez, não era. Na verdade, Susan ficou cada vez mais distante, reclamando da gravidez, muito infeliz no casamento. David
Vendo tudo aquilo, se sentindo afastado, excluído, ele começou a ter um relacionamento extraconjugal. Após o nascimento de seu segundo filho, Alexander Tyler, em 5 de agosto de 1993, David e Susan decidiram terminar o relacionamento de vez. Após o divórcio, Susan não se sentia bem continuando a trabalhar no mesmo lugar que David. Então ela decidiu procurar um novo emprego. Ela conseguiu uma posição de contadora em uma empresa muito conhecida. Em pouco tempo ela já foi promovida de secretária executiva do presidente. Sempre muito materialista, Susan parecia estar feliz naquele emprego. Afinal, estava numa alta posição e mais, essa posição fez com que ela pudesse conhecer o filho de seu chefe, Tom. Muito rapidamente, Tom e Susan começaram um relacionamento casual em janeiro de 1994. Mas neste mesmo ano, David voltou a fazer parte da vida de Susan e os dois reataram o casamento. Mas essa volta não durou muito, não. Susan logo se arrependeu e pediu novamente o divórcio. Ela começa a se interessar muito por Tom e começa até mesmo a planejar o futuro deles juntos. Mas Tom não estava com o mesmo pensamento. Ele pensava em como terminar o relacionamento com Susan. Susan se mostrou muito apressada para assinar os papéis do divórcio, afinal, ela queria um compromisso sério com Tom, filho de seu chefe. Era tudo o que ela queria. Uma vida com status elevado, um homem rico, atraente. Porém, ela recebeu a primeira carta de Tom. Na carta, Tom citou a diferença entre a origem dos dois, as origens sociais. Mas ele foi muito mais enfático ao escrever sobre não querer ter filhos, muito menos querer criar um filho que não era dele. Susan ficou simplesmente arrasada com aquela carta. Ela não admitia ser recusada, ser rejeitada por nenhum homem. E pode até parecer um desespero causado por uma paixão avassaladora, mas não era bem assim. Na verdade, naquela época, Susan também tinha relações ainda com David e muito mais. Ela tinha relações com o pai de Tom. E quer saber de uma coisa ainda mais escandalosa? Ela tinha relações com seu padrasto, Bev. Então Susan, não aceitando aquela rejeição de Tom, começa a apelar para um lado emocional, dizendo que tinha relações desde seus 16 anos com seu padrasto, Bev. Mas isso não tocou Tom em nada. Nada havia mudado. Foi aí que ela tentou mudar sua tática. Ela fez tipo uma ameaça. Ela falou de seu relacionamento com seu pai, o chefe dela, e falou que ia trazer tudo à tona. Mas apesar de todas essas ameaças, Tom não deu o braço a torcer. Simplesmente disse que não teria nenhum tipo de relação mais com Susan. Susan começou a apresentar comportamentos estranhos. Ela parecia nervosa, angustiada. Em outubro de 1994, ela pediu para sair mais cedo do trabalho. Ela saiu do trabalho, pegou seus filhos na creche e parou para conversar com uma amiga em um estacionamento, onde relatou que estava com medo de Tom, da reação dele
pois ela tinha acabado de contar que ela havia tido relações com seu pai. Então ela pediu que essa amiga cuidasse de seus filhos enquanto ela iria até o escritório de Tom contar que ela falou no nervosismo, que tudo que ela falou foi mentira, que não tinha relação nenhuma. Susan entrou no escritório de Tom para tentar desfazer aquele mal-entendido, mas ele não a deixou falar, simplesmente a expulsou do escritório. Por volta das 8 horas da noite, Susan, desesperada, colocou seus 2 filhos no carro. As crianças foram colocadas nas cadeirinhas, sem nenhum calçado. Ela começou a dirigir, desesperada, até um lago muito conhecido. Ela subiu em uma rampa, saiu do carro e colocou o carro em movimento, soltando o freio de mão. Susan observava enquanto seu carro com seus filhos dormindo no banco de trás afundava no lago. Após ser presa, ela dizia que naquele momento em que ela via seus filhos se afogando dentro de seu carro, ela decidiu morrer. Foi até a casa da mãe, mas desistiu. Logo após tirar a vida dos filhos, Susan começou a agir como uma pessoa inocente. Susan Smith ligou para a polícia, dizendo que teve seu carro roubado por um homem negro que sequestrou seus 2 filhos pequenos. E ainda fez apelos emocionantes na televisão pelo retorno seguro de seus filhos. Todo o mundo simpatizava com aquela mãe que estava sofrendo a perda de seus bebês. 9 dias depois de toda essa encenação, e é claro, com uma investigação muito restrita, Susan decide assumir que tirou a vida dos filhos. Ela os amarrou em suas cadeirinhas e viu até o final de suas mortes. O objetivo do crime era se livrar de seus 2 filhos, um de 3 anos e o outro de 14 meses, para ficar com um homem rico. Mesmo antes de Susan confessar seu crime, eles passaram por vários testes de polígrafos. David foi aprovado, mas os resultados de Susan foram inconclusivos. As declarações de Susan começaram a ficar cada vez mais inconsistentes e ela começou a ser questionada agressivamente sobre seus depoimentos. Mas o que foi a maior pista que levaram as autoridades a acreditar que Susan estava mentindo foi quando ela disse que teve que parar em um sinal vermelho na Monarch Mills Road. Ela afirmou que não viu nenhum outro carro na estrada, mas o semáforo estava vermelho. Só que ali havia uma contradição. A luz nessa rua, Monarch Mills, era sempre verde e só ficava vermelha se fosse acionada por um carro na transversal. Mas como ela disse que não havia outros carros na estrada, não poderia estar vermelho aquele sinal. Em 3 de novembro de 1994, David e Susan apareceram em um programa de TV, onde David expressou o apoio a Susan e aquela história do sequestro. Após a entrevista, Susan se encontrou com o xerife, que estava investigando seu caso. Susan pediu que o xerife orasse com ela. Em seguida começou a chorar e a dizer como se sentia envergonhada pelo que havia feito.
E ali começa a confissão de Susan sobre tirar a vida de 2 crianças inocentes. Após a sua confissão, Susan mostrou para os investigadores aonde o crime havia acontecido, e ali a cena encontrada, que talvez seja uma das partes mais chocantes e tristes aqui, depois do assassinato em si, foi que quando retiraram o carro de Susan do lago, eles viram a mãozinha de um dos filhos dela contra a janela do carro. Então eles perceberam que aquela mãozinha pressionava a janela numa tentativa de se salvar. E ali dentro daquele carro também estava a carta que Tom escreveu para a Susan. A autópsia feita nas crianças constatou que elas ainda estavam vivas quando o carro afundou. David ainda ficou ao lado de Susan, mas ao descobrir que esse assassinato para ter um relacionamento com o Tom, ele simplesmente deixou Susan sozinha. O júri levou apenas 2 horas e meia para dar o veredito de culpada para Susan. Apesar dos protestos de David, Susan foi poupada da sentença de morte e recebeu uma pena de 30 anos de prisão. E mesmo cometendo esse crime bárbaro, Susan terá a sua liberdade em 2025, aos 53 anos de idade. Porém, David jurou que irá comparecer em todas as audiências de Susan, para que garanta que ela fique presa pelo resto de sua vida. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje do nosso canal Serial Crimes. E se você quiser ter mais acessos a conteúdos como esse, você já sabe como fazer. É só se inscrever nesse canal, deixar seu like e deixar seu comentário. Aliás, deixe seu comentário aí o que você achou deste caso. Deixe seu comentário e, claro, compartilhe bastante, só assim o canal pode crescer. Posso contar com vocês? Tá bom? Um grande beijo a todos. Até a próxima.